Bom dia, boa tarde, boa noite. Aproveitando que minha colega tirou o óculos aqui para começar esse episódio. Ele começa o vídeo, não tá nem aí para o meu estado. Ele podia estar com os cabelos para cima. Seria ótimo. Seria maravilhoso. Olá, Pai Geekers. Olá, Santiago. Tudo bem? Tudo bem, Davi? Você, Davi? E você, Pai Geekers? Estou muito feliz porque iremos falar aqui, reviver do fundo do baú uma animação que eu amei, né, nesse ano. Esse ano não, né? É uma mistura, né, do ano passado para esse ano, né? Porque ele tem ele acabou me acompanhando esse ano todo junto com a Agatha, né? É mesmo, Davi? Foi esse ano ainda? Foi? Meu Deus, Davi, não parece. No primeiro semestre. É porque ele tem um pedaço em 2024, outro pedaço em 2025, que é Arcane. Então, Arcane, ele lança, né? E ele causa um burburinho absurdo pela qualidade gráfica da história e a narrativa muito forte, né? A narrativa de Arcane é uma narrativa que não deixa margem para interpretações. Então você sabe muito bem o fechamento de ciclo de cada um dos personagens. E a outra animação que a gente ainda não falou, que está fazendo muito sucesso, eu tive o prazer imenso de assistir no último final de semana, que é a Guerreiras do K-pop, que eu, sinceramente, quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, meu Deus, deve ser as meninas super poderosas do K-pop. As 3 espiãs demais do K-pop. Isso, exato, melhor ainda. Mas, gente, nossa, que coisa fabulosa! A história é nova? Não, a história você já sabe a ideia da história, né? Percurso, né? Que é que esconde um terrível segredo, que esconde por conta do medo de ser rejeitada. Essa história, ela faz sentido, né? Mas ela é bem comum. Só que o desenrolar dela é diferente. E aí vamos comentar um pouquinho do Guerreiros do K-pop. Bora! Mas antes de mais nada, estamos com um episódio falando, Santiago, do quê? Das premiações do audiovisual. Isso mesmo! 2 premiações belíssimas, que são essas duas. Elas vão... Uma vai ser submetida e a outra já foi indicada. A indicação é do Emmy, né, de 2025, de Arcane. Merecidíssima, melhor animação. E assim, não é só uma possibilidade, é uma certeza. Eu acho que Arcane será. Porque Arcane, ela é uma animação sólida. Ela é uma continuação que poucas continuações, inclusive de animações e de live actions, conseguem fazer. É uma continuação melhor do que a primeira temporada. Então, a continuação de Arcane é muito boa. Ela consegue aprofundar os personagens, ela consegue dar cara e sentimentos para personagens que são jogáveis em um jogo de celular ou de computador. Então, é muito bizarro isso, porque é como você pegasse assim... Não é fácil fazer isso. Mas eu me lembro daquela animação da década de 90, né? Street Fighters. Vamos ao encontro do mais forte. Então, que tinha Ryu e Ken. Tava vindo do quê? Tava vindo de um jogo que fez muito sucesso, foi Street Fighter 2. Mas eu senti realmente um sentimento de, sabe, de preocupação, não, mas assim, de cuidado, de carinho pelos personagens. Quem assistiu sabe muito bem. Por exemplo, a cena de Chun-Li e como Ken se vinga depois, toda a história de Ryu contra Bison, né? Enfim, eu vou falar em inglês, mas enfim, Bison em português é muito mais bonito. Mas enfim, por que eu trouxe esse exemplo? Porque é muito difícil um jogo passar a ser uma animação e você consiga dar dimensionalidades aos personagens. E Arcane dá essa dimensionalidade. Então ela consegue fazer com que personagens que você sabe as características, a lore, apenas por conta de historinhas e de alguns vídeos de 5, 4 minutos, você dá um background absurdo. Você faz com que a pessoa ali, que você se sinta como
entenda que aquela animação pode fazer parte da realidade. É uma realidade os acontecimentos ali. Os sentimentos postos ali são reais, de erros, de acertos, e o bom de Arcane é inacreditável. Todos erram. Todos cometem algum equívoco em algum momento da animação. Seja na primeira ou na segunda temporada, mas todos erram. E todos conseguem o arco de redenção. Todos erram e todos têm um arco de redenção. Para o bem ou para o mal. Né? Sempre o arco de redenção é um arco de redenção que supera os males anteriores. Ele só está buscando um arco de redenção para ele mesmo ou para uma pessoa ao seu redor. Mas Arcane consegue isso com brilhantismo, com imagem, os efeitos punk, né? Não diria cyberpunk, mas eu diria mais um punk que tem ali, né? Com aquelas coisas de neon, sabe? Display, aquela coloração, todo aquele brilho que tem ali Arcane é fabuloso. E Arcane consegue uma coisa aqui na Netflix, é bem raro, né? Que é você conseguir terminar uma história em 2 temporadas muito bem. É verdade. Isso é verdade. Você, por exemplo, podem existir mais histórias paralelas a Arcane? Com certeza. Mas a história de Arcane, ela realmente se fecha nas 2 temporadas. A gente quer ver mais desses personagens, porque a gente se apega a eles, de fato. Mas não dá para dizer que, tipo assim, nossa, deixou um gancho enorme que só uma temporada consegue suprir. Não é sobre isso. Podem ter deixado questões, né? Que aí eu acho que a intenção não seria nem ter mais temporadas para responder as questões, mas realmente deixar para o público, tipo assim, te vira aí. Te vira a história, né? Te vira e também eu tô te dando um ponto de orientação para você entender o futuro depois daquele final. Porque, assim, existe as ideias dos cliffhangers, né? E você deixar uma lacuna para uma continuação. Isso. E existe também a obra dá a você o entender de continuidades em histórias ou possibilidade de continuações, mas não porque ela quer fazer uma continuação, mas porque ela quer mostrar para você como será o futuro, como será, e entender, como você falou, né? Ocubar sobre o que virá à frente. Então, isso é legal. E Arcane mostra isso. Ela não precisa de uma nova série, de uma nova temporada. Ela não precisa de um spin-off. Mas ela deixa para você, olha, esses elementos aconteceram e esses elementos foram efeitos causados. E esses efeitos vão pendurar dessa maneira. Então, a ideia de Arcane, ela realmente tem um início, meio e fim, sendo que esse fim não seja felizes para sempre, para aparecer, não. O fim aqui é no sentido de que, legal, gente, então veja o que pode acontecer e fique imaginando, refletindo aí. Valeu? Falou? Tchau. É isso. É isso. É um fim de uma narrativa que, tipo assim, se encerrou. De que jeito se encerrou? Encerrou. Mas, então, mais do que justo, Santiago, né, Wayne? Demais. É uma animação como há muito tempo eu acho que a gente não vê, né? Eu acho que é uma narrativa muito boa, os temas que ela toca, né? Porque existem temáticas sociais, problemáticas sociais que são tocadas em Arcane, né? Tanto em referência à desigualdade social, tanto em referência ao uso de tecnologia. Então, eu acho que existem coisas muito importantes que são tratadas ali em Arcane. Existe uma profundidade dos personagens que permite uma conexão e identificação muito grandes, a ponto de personagens que passavam despercebidos ou que você gostava no jogo, mas que você criou um laço ainda mais forte por conta da série. Assim, eu não tenho nada a ver com LoL, mas Jinx, para mim, é tudo na minha vida. E Echo também, Mel, enfim, são personagens que me são muito queridas. Muito queridas, né? Porque personagens femininos. São muito queridas essas personagens, né? E eu acho que isso é legal de Arcane, porque eu acho que ela se descolou de tal maneira, tipo, ela veio de LoL, mas se descolou de tal maneira de LoL que permite que pessoas como eu, que não faziam parte desse universo, e que talvez não queiram fazer parte desse universo, possam ter acesso a esse universo de uma maneira completamente diferente. E de uma maneira que me cative, que me prenda.
Porque é uma animação muito bem feita, é muito bonita, uma trilha sonora impecável, que casa muito com a narrativa, sabe? As músicas, elas se pareiam muito bem com o que está acontecendo. A ponto de, tipo assim, eu duvido que você escute uma música da trilha sonora de Arcane e não lembre da cena ou não lembre da série. E eu acho que fazer isso é de uma maestria tremenda. Porque você imprintar a narrativa na música. Então, se você fez isso, é porque casou muito bem, sabe? A trilha sonora, ela acompanhou muito bem a narrativa. Então, eu acho merecidíssimo. Não me surpreendeu, porque foi uma grata surpresa em termos de animação. É muito boa. Eu espero que ganhe, porque, sinceramente, que coisa fantástica. É uma série que, tipo assim, assisti uma vez, não vou assistir de novo, porque eu não quero ter traumas. Mas a vez que eu assisti foi fantástico. E foi muito bom Davi ter me dito sobre essa série, ter tipo, assista. Eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz porque eu comi Arcane, sabe? Eu comi e eu fazia muito tempo que eu não sabia o que era assistir algo com avidez, com voracidade, né? Então é muito bom. Então é merecido essa indicação, viu? Sinceramente, é merecido. E além de Arcane, temos uma outra animação que também está fazendo muito sucesso. Ela já tem, Arcane já tem um tempinho, mas Guerreiras do K-pop vem fazendo sucesso estrondoso. Inclusive eu vi essa semana que Guerreiras do K-pop entrou no Billboard, entre as 100 primeiras do Billboard. Gente, é engraçado, porque eu acho que a Huntrix, que é o grupo das guerreiras, sim, ela entrou no topo, ela tipo, ocupou um lugar muito alto para um grupo, sendo que a última vez que isso tinha, a última vez que isso tinha acontecido foi com as Destiny Childs, que é o grupo de Kelly Rowland, Michelle Williams e Beyoncé. Então, gente, olha o sucesso que isso está tendo, um grupo ficcional. É isso que eu ia dizer, é uma ficção, é uma animação. Um grupo ficcional, tá? E tipo assim, teve algum momento, alguma semana, que desbancou até o BTS. Então, gente, é um grupo ficcional. Eu quero dar risada, sabe por quê? Quem interpreta as músicas, quem canta, é uma banda. É uma banda famosa. Qual é o nome da banda, meu Deus? É porque assim, ó, tem duas músicas da trilha que são interpretadas pelo Twice. Isso, e elas passaram o Twice. É isso que eu queria dizer. Elas passaram o Twice. É inacreditável. Elas fizeram a atuação, né, das músicas, porque são músicas que, inclusive, no final da animação, você vê lá as cantoras, né, fazendo um estúdio cantando, né, do trio. E é inacreditável que elas lançam uma música de um grupo fictício, de uma animação, e que essas músicas acabam superando as próprias, com a banda original, real, de carne e osso. Então, o mundo do audiovisual, às vezes, traz algumas pitadas de loucura e umas pitadas de nonsense que eu não consigo nem avaliar direito. Eu acho isso incrível, porque é uma coisa que tipo assim, você cria para aquele filme e aquilo ali, ele atinge a realidade de uma maneira tão fenomenal. Tipo assim, eu assisti esse filme 3 vezes. Eu passei 10? vários dias. Eu só assisti 3, devo ir para a 4ª em algum momento. Eu só assisti uma, você sabe que eu tenho problemas com mas é porque eu precisava assistir mais de uma vez, porque eu não estava aguentando. E aí, eu ficava ouvindo as músicas, por dias eu fiquei ouvindo as músicas, porque são músicas muito boas. E tem uma coisa muito legal, quem participou da produção foi a Sony Pictures Animation. Pronto. Sony Pictures Animation. Que é também do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Então, assim, gente, qualidade, né? Qualidade aqui nós temos. E é uma história, como o Davi falou, não é uma história
original em termos do termo de narrativa, né? Não é 100% original. Mas os elementos, né, que rodeiam essa narrativa são diferenciados, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais amei desse filme foi como era importante, como o fandom era importante. Porque chegou um momento que existia uma disputa pelos fãs. A disputa pelos fãs era como se fosse o que ia assegurar a derrota ou não dos demônios ou das Huntrix. Então eu achei isso muito interessante. E não é simplesmente, tipo assim, é a conexão dos fãs. Então tem uma das músicas finais, que é desses What It Sounds Like, eu fico maravilhada porque eu nunca vi uma música sumarizar tanto que é a relação do fandom com o artista. A conexão, quanto que o artista toca e se conecta com várias pessoas, o quanto aquelas pessoas estão numa mesma sintonia, o quanto todo mundo se sente bem em estar ali, nem estar ouvindo. Então, eu achei fantástico esse elemento do filme, eu achei muito massa. E que, de certo modo, também ele toca em alguns pontos do K-pop. Desculpa, eu tô lendo aqui a letra, como você Não, é muito boa, leia essa letra. E é engraçado que, tipo assim, o Twice é uma banda real que tem uma versão de uma música, que é Take Down, só que as outras músicas são feitas por outras pessoas, que eu não sei necessariamente que se elas têm destaque na indústria do K-pop. São pessoas que não são, tipo assim, fazem parte de outras girl bands ou boy bands, né? Então eu acho isso muito massa, porque são vozes muito bonitas, são vozes que harmonizam, é tudo muito bem feito, sabe? A animação, os traços, e tem até algumas curiosidades, né? Que eu não vou saber falar, mas que, se vocês forem pesquisar sobre a fundo, você fica assim, cara, que coisa fantástica, assim, os detalhezinhos, elementos que aparecem uma vez, duas vezes, três vezes, mas que, quando você pesquisa o que tem por trás, fazem extremo sentido, até mesmo o nome, os Saja Boys, né? Existe um porquê desse nome, né? O símbolo do leão e o Saja tá ligado aos leões, mas também Saja tá ligado a uns ceifadores que usam aquele chapéu assim e aquela veste preta. Então tem muito que tá ali que a gente não sabe, mas que, se a gente for atrás, a gente vai ver umas coisas e fica assim, gente, que tudo muito bem feito, sabe? Trazendo detalhes muito importantes para a cultura coreana. Então eu acho isso fantástico. E eu acho que esse filme só mostrou que o K-pop, ele tá aqui para ficar. Ele não vai sair daqui, né? Ele se consolidou, ele é incrível, ele é muito bom, e ele não vai se desfazer, ele não vai enfraquecer, muito pelo contrário. Então, o sucesso das músicas, as posições que as músicas tiveram nas paradas musicais, e até mesmo o quanto elas superaram grupos reais, só demonstra que... elas mesmo? Isso eu acho fenomenal. Davi, elas superaram elas mesmo. A versão do Twice, de Take Down, eu não escuto. Eu escuto a versão das outras vozes. Eu não escuto do Twice. Me pareceu por algum minuto que parecia a voz da cantora que fez a Frozen. Esqueci. Mas não é ela. Mas por um minuto pareceu ela. Porque estava tão bonita a atuação. Sabe? E você assistiu a dublagem? Não. Eu te disse, a dublagem está magnífica. Está de parabéns a dublagem, inclusive nas músicas. As músicas estão muito bem dubladas. Eu fui e voltei, toda vez que eu cantava uma música, eu parava, assistia em coreano, depois eu voltava e assistia em português. Estava muito bem dublado, sabe? E eu tenho uma impressão que a cantora, eu posso até confirmar, mas quem dublou... Vejo aí. Qual o nome dela? É a... da líder? Rumi.
Dublou This Roma em is what it português. sounds like. Vou ver aqui. Quem dublou foi a Ana Lu Pimenta. Ana Lu Pimenta. Deixa eu ver a Ana Lu Pimenta. Acho que não. Ana Lu Pimenta. Vamos ver a Ana Lu Pimenta. Meu Deus, ela é até parecida com a própria personagem. Tem uma foto aqui bem parecida. Ó, a Ana Lu Pimenta, ela dublou Shrek, o musical, Pippen, a Cor Púrpura, Vozes Negras, Tom Jobim, o musical. É uma cantora... É uma cantora de peso, inclusive. Sim, e aí eu queria dizer um texto, tá? Vai ser um spoiler. Eu quero falar duas coisas aqui sobre Guerreiros do K-pop. Isso é um spoiler, sinto muito, mas eu preciso para fazer sentido em vocês perceberem como essa animação tem algo de especial. Eu fui ver aqui um comentário, primeiro fui ver um comentário aleatório que tem no Google, né? Que o Google tem aqueles comentários. E aí teve uma pessoa que colocou aqui: confesso que comecei a assistir sem criar muitas expectativas, principalmente por ser uma animação e ter K-pop no enredo, que até então não fazia muito no meu estilo. Foi exatamente assim que eu comecei. Eu gosto das coisas da cultura coreana, né, do K-pop, mas eu não consumo tanto. Então, mas assim, olha, a animação tá bonita, Netflix, estou aqui, tô em casa, é musical, eu gosto desses musicais, é K-pop, vou assistir e gostei. E aí a pessoa que estava ao meu lado perguntou, vai continuar mesmo? Pô, agora a gente vai terminar. E a gente ficou e gostou mesmo, e voltava a música para ouvir. Então foi muito o que aconteceu. E outro ponto que eu queria colocar aqui, Santiago, é de quebrar alguns dogmas, alguns pontos padronizados quando falamos de animação. Geralmente, quando você tem uma queda da heroína, ela volta para falar com um parente, por exemplo, um pai, um tio, um irmão, uma irmã ou uma mãe. Ela volta e quando volta, a mãe disse: não, aceite o que você é, eu entendo, me perdoe, eu aceito, você tem que eu perdoo você tem que se perdoar, aceite quem você é. E aí o auto-reconhecimento da personagem, da protagonista, ela vem desse impulso de alguém que era da família, que, porque não sei por que diabos, não fez isso antes, mas resolveu fazer só no final. Mas isso não acontece com Guerreiros do K-pop. E eu pensei que isso ia acontecer. Algo importante, realmente, é verdade. Eu pensei que isso ia acontecer. A pessoa que estava assistindo comigo também pensou que ia acontecer isso. E aí, quando aconteceu o seguinte, o inverso, disse: não, se cubra, vou dizer que foi um engano. Esconda quem você é. Exato, esconda o que você é. Aí eu falei: cara, essa animação realmente maravilhosa. Porque ela quebra com o estilo narrativo padrão, que é você deixar a descoberta e a redescoberta da protagonista, né, esse novo olhar, esse novo encontro com ela mesma, ela acontece realmente com o impulso de alguém. E dessa vez não aconteceu o impulso de ninguém. Todo mundo se afastou dela e a mãe, né, a mãe adotiva, digamos assim, ela também não apoiou, muito pelo contrário, pediu para se esconder. Então, ela conseguiu, por conta própria, se redescobrir. E tem outra coisa. As marcas não saíram do corpo. As marcas continuaram, mostrando que ela é diferente. E não é só porque é diferente, porque ela precisa se esconder. Muito pelo contrário. Então, existem narrativas, existem mensagens subliminares, outras bem explícitas, outras implícitas, mas o que mais me chamou a atenção é quebrar com narrativas. E essa narrativa, ela foi quebrada completamente, que foi esse exemplo aí da mãe adotiva. Eu achei legal. E não é nem pra dizer que, tipo assim, não, foi outra pessoa, foi Gnu. Porque, assim, gente, aquele momento da música Free é um momento mais de ela abraçar o lado demônio do que abraçar ela por inteiro. Então, tipo assim, esse abraçar dela por inteiro não veio de ninguém. Porque Gnu era um demônio, ele não tinha como, tipo assim, se abraça por inteiro. Ele só tinha, tipo assim, cara, você é demônio também, minha filha. Aceite isso aí.
Mas o Se Abraçar por inteiro, e todas as suas incoerências, e todas as suas, enfim, particularidades, porque só ela era, tipo, meio humano e meio demônio. Porque Gnu já era um demônio mesmo. Mas ela era meio humano e meio demônio. Então isso realmente partiu dela. Então não foi um incentivo de, tipo assim, alguém que foi lá e disse assim. Até porque Gnu, naquele momento, estava já contra ela. Então realmente foi uma força que veio dela mesmo. Então isso é muito legal. E outra coisa que a trama fugiu foi de ter um romance. Nada contra romance, gente, nada contra. E mas foi construído para isso, inclusive. Foi construído para isso. E eu não vou mentir, ainda bem que não teve. Uhum. Porque não é que ia estragar, mas eu acho que a história não seria tão particular quanto ela é se tivesse esse romance. Então, tipo assim, a gente foi vendo aquilo ali, foi até chipando e tal. Mas eu acho que o arco de Gnu terminou de uma maneira muito interessante para a história dele. Ele merecia ter acontecido o que aconteceu, inclusive. Ele merecia o que aconteceu, né? Tipo, é como o Davi falou, o arco de redenção não necessariamente vai terminar em... Por isso que eu comecei falando disso. É isso. Então foi legal. E eu vi alguém comentando, tipo assim, ai, nossa, que era como se o sacrifício dele, tipo assim, ela estivesse ligada ao sacrifício dele, como se não fosse ela fazendo. Mas eu acho que o sacrifício dele não ofuscou o protagonismo dela. Não, foi o sacrifício dele para ele mesmo. Exato. O sacrifício dele foi uma coisa dele que ajudou ela, mas o protagonismo ainda é dela, porque antes desse sacrifício, ela ia enfrentar o vilão. Ela estava, inclusive, sozinha. Porque as amigas, as outras companheiras de banda, não estavam com ela. Então, ela estava para encarar aquilo ali sozinha. Então, isso é algo que não dá para ser esquecido. Sem o apoio familiar que ela não teve, sem o apoio das amigas, então foi muito ela. E sem o apoio daquele que melhor entendia, porque ele já estava já pro lado de lá. Então, isso foi uma coisa legal. E tem uma coisa muito massa que ela fala para a mãe adotiva dela, que não é que ela fala, né? Que é uma coisa que ela fala quando ela chega no estádio. Que ela faz assim, que existe uma questão de manter as coisas como elas são. O Romum. Manter daquele jeito, né? Com ela tendo que se esconder, com ela tendo que suprimir quem ela é. E aí ela fala assim, bom, se for para ser desse jeito, é melhor que isso acabe. E aquilo ali foi sensacional. Fiquei muito feliz se isso acabar. Tipo assim, se for para ser desse jeito, é melhor que acabe. Então aquilo foi muito massa e foi muito dela. Foi dela que partiu. Então é uma jornada muito interessante, assim, sabe? E do companheirismo e da cumplicidade também das três. Eu achei um filme fantástico. Assim, a mensagem deles, assim, da importância dos fãs, da importância da música também. Porque era a música que trazia essa conexão e que consolidava aquela proteção dourada. Então é muito legal como a música... Olha que legal, tipo assim, é a primeira vez que... Não é a primeira vez, mas é muito legal quando o musical... Né, ele, na história, ele consolida a importância da música, né? Da música para encantar, para servir como isca com os Saja Boys, mas também para conectar, para mostrar, tipo assim, uma das músicas, ela falando delas, né? Falando dos problemas que elas tinham e de se aceitar. Então, isso é muito bacana. As músicas eram importantes, não somente porque era um musical, mas porque a narrativa estabeleceu que as músicas eram extremamente importantes. Sabe por que eu tô olhando aqui? Eu tava te ouvindo, mas eu queria procurar para ratificar o que você tá falando. Eu tava olhando aqui, a quinta lista de animações mais esperadas do ano, lançadas em janeiro. Nenhuma tinha ela. Nenhuma lista tinha as guerreiras do K-pop. Nenhuma. Então, realmente é fenomenal. E assim, eu acho que tem chance de ganhar, tá? Édio, para mim, é uma decepção. É uma obra me decepcionou muito. Não que eu curta muito, mas assim, nem a mensagem eu acho que ela conseguiu. E Hélio, a gente nem ouviu comentário nenhum sobre Hélio, sabe? Eu não vi nada Hélio. sobre Hélio, nada.
Aí eu tô vendo outras aqui, tem Plankton, tem o dia que a Terra foi destruída, né? Foi do Looney Tunes, né? Meu Deus, que animações são essas? 10 de abril. Aí tem a Zou, deixa eu ver aqui, mas é Smurfs, que estreou em julho, que também estreou, que ninguém sabe o que aconteceu, é um reboot. Eu acho que a única obra que pode disputar, sério mesmo, com o Guerreiros do K-pop, é Zootopia 2. Concordo. Porque é musical também. E outra coisa, Zootopia é uma sequência. Exato. Então, é muito mais esperada do que Guerreiras do K-pop, e as pessoas vão, tipo assim, se gostaram da primeira, vão querer conferir a segunda. Exato. Guerreiras do K-pop foi uma surpresa. Então, foi aquele comentário que você leu. Tipo assim, ninguém esperava muita coisa. Mas foi vendo que estava no top 1 da Netflix, que a gente tem dessas, né? A gente confia no top 1, que não deve. O top 10 da Netflix é melhor não fazer isso, às vezes. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Inclusive, uma coisa pra gente comentar. Arriscou. Ou então ouviu alguma coisa. Mas, tipo assim, no início, não tava se ouvindo muito. Você só tava vendo que tava ali no top 1. E aí você ia conferir pra assistir, porque é uma animação. É mais fácil de despertar o interesse. E aí você se depara com essa coisa fabulosa. Tipo, Davi, eu acompanho muitas páginas, produtores de conteúdo audiovisual. Eu não vi ninguém falando mal desse filme. É verdade. Não vi ninguém criticando, inclusive aqueles que criticam determinadas obras, né? Por hobby, né, Davi? Por hobby, né? Nem isso fizeram. Porque não tinham nem como questionar. Então, assim, particularmente, parabéns para Arkane pela indicação Emmy, com toda certeza pelas Guerreiras do K-pop pela indicação Oscar de melhor animação para 2026 e, quiçá, para a melhor música, né? Porque tem músicas muito boas. Originais. Não acho que ganhará. Mas a indicação, pelo menos. A indicação, né? Já está em bom caminho. Acho que valeria, né? Parabéns para as duas. Tivemos essa sorte, não é um ano de boas animações, acho que já vem assim de alguns anos sem boas animações. É mesmo. A Disney e a Pixar apostando em continuações sem necessidade, como é Toy Story 5, pelo amor de Deus, a história já era para ter acabado desde o terceiro, se arrastou para o quarto, agora está indo para o quinto. Tem Zootopia, mas assim, as novidades como Ariel não vingaram. Não é à toa que Flow ganhou ano passado, quer dizer, esse ano passado, porque também não tivemos boas obras no ano passado, obras que ficaram no meio termo e não tiveram o mesmo peso das suas primeiras versões também, seus primeiros fascículos ou volumes, e não é à toa que Flow ganhou. Então, eu acho que a academia olhou para uma animação diferente e que tem peso. E eu acho que não é à toa que Flow ganhou. Era diferente e que tinha um peso narrativo. K-pop, as Guerreiras K-pop têm a sua maneira, essa mesma, com alguns clichês, mas é uns clichês que, na verdade, ficam ofuscados pela diferença narrativa que as Guerreiras do K-pop trouxeram. Não é isso, Santiago? Exatamente, Davi. Então, é dessa forma, com as nossas 3 guerreiras do K-pop, que eu repito, curtam, compartilhem. Eu já tô excedendo já, Davi. Eu já tava tipo assim. E quem são as 3 guerreiras do K-pop? Isso mesmo. Curta, compartilhe e comente. É isso mesmo, Santiago. Façam isso e vamos torcer para que elas estejam na nossa lista lá do início do ano que vem, falando sobre os ganhadores do Oscar 2026, né? É verdade. Beijos! Beijo, Davi. Beijo, pai de Geeks e bye!